Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição do vídeo consta 2 links de venda do meu e-book O Karatê Além da Luta. Um link é da Eduz e outro da Hotmart. O valor é quase simbólico, mas me ajuda muito. Agora, vamos para o conteúdo? No mundo do Karatê Shotokan, existem katas que testam sua força, outros que testam sua velocidade e alguns que testam sua paciência. Mas, olha, poucos katas testam sua alma como o Nijushiro. Quando um karateka chega ao ponto de aprender este kata, ele não está apenas aprendendo uma nova sequência de movimentos. Ele está recebendo uma chave para uma sala mais profunda e silenciosa dentro do karatê. Nijushiro, que significa 24 passos, parece simples pelo nome, mas cada um desses passos é um convite para entender algo novo sobre si mesmo, sobre o equilíbrio e sobre a própria natureza do combate. É um kata que não grita. Ele sussurra seus segredos para aqueles que estão dispostos a ouvir com atenção. Muitos praticantes, especialmente os mais novos, são atraídos pelos katas mais explosivos, como Kankudai ou Unsu. Eles são como o trovão. Nijushiro, por outro lado, é como a calmaria antes da tempestade. Sua beleza não está na explosão óbvia, mas na tensão controlada, na fluidez súbita e na serenidade que ele exige. É um kata que ensina que a verdadeira força nem sempre é visível. Às vezes, a maior força está na capacidade de permanecer calmo sob pressão, de se mover com a suavidade da água e, de repente, atacar com a dureza do aço. É um paradoxo em movimento, e é por isso que ele fascina tanto os mestres quanto os alunos. Quando comecei a treinar Nijushiro, senti essa complexidade na pele. Não era sobre socar mais forte ou chutar mais alto. Era sobre controle. Controle da minha respiração, do meu centro de gravidade e, o mais importante, da minha mente. O kata começa de uma forma quase meditativa, forçando você a se acalmar e a se concentrar. Ele o obriga a deixar de lado a pressa e a ansiedade. É uma lição poderosa dentro e fora do dojo. Na vida, como no kata, muitas vezes tentamos apressar as coisas, buscando resultados imediatos. Nijushiro nos ensina a respeitar o processo, a construir uma base sólida e a entender que cada passo, por menor que seja, tem um propósito e um significado. Portanto, Nijushiro não é apenas uma forma a ser memorizada. É uma experiência a ser vivida. Ele representa um ponto de virada na jornada de um karateka, onde a técnica começa a se fundir com a filosofia. É o momento em que você percebe que o karatê não é apenas sobre lutar contra um oponente, mas sobre dominar a si mesmo. Os 24 passos não são apenas direções a seguir em um tatame. São 24 oportunidades para descobrir sua própria força interior, sua capacidade de adaptação e seu equilíbrio. É uma jornada que começa com o primeiro movimento e continua por toda a vida, muito depois de você sair do dojo. Para entender verdadeiramente o Nijushiro, precisamos viajar no tempo, de volta à ilha de Okinawa, o berço do karatê. Antes de ser conhecido pelo nome japonês, este kata era chamado de Nizeishi. Acredita-se que suas origens estejam nos estilos de Kung Fu do sul da China, especificamente nos estilos da garça branca. Você pode ver essa influência nos movimentos fluidos, nas técnicas de mãos abertas e nas transições rápidas que lembram uma ave se defendendo. O nome Nizeishi, que também significa 24, já carregava o simbolismo numérico que o kata mantém até hoje. Ele fazia parte do currículo do Shurite, um dos 3 principais estilos de luta de Okinawa, conhecido por suas técnicas rápidas e lineares. O kata Nizeishi era praticado por muitos mestres em Okinawa, mas não era tão difundido quanto outros. Era considerado um kata especial, quase um tesouro guardado. Sua complexidade e estilo único o tornavam diferente, enquanto muitos katas de Shurite focavam em movimentos diretos e poderosos.
Niseishi introduzia uma cadência diferente. Ele alternava momentos de extrema lentidão com explosões de velocidade, exigindo um tipo de controle corporal e mental que era avançado para a época. Essa combinação de suavidade chinesa com a força direta de Okinawa foi o que o tornou tão especial e, ao mesmo tempo, um desafio para muitos praticantes que estavam acostumados com um ritmo mais constante e previsível. A transmissão do Niseishi foi feita de mestre para discípulo, de forma muito cuidadosa. Cada mestre adicionava sua própria interpretação, sua própria assinatura aos movimentos. Por isso, hoje existem diferentes versões do kata em vários estilos de karatê, como o Wado-ryu e Shito-ryu, cada um mantendo um sabor diferente do original. No Shurichi, ele era visto como um kata que desenvolvia a sensibilidade do praticante. As técnicas de mãos abertas não eram apenas para bloquear ou atacar, mas para sentir a energia do oponente, para grudar, controlar e redirecionar sua força. Era um conceito muito sofisticado, que ia além do simples bloqueio e soco. Essa herança é fundamental para entender o Nijushiro que praticamos no Shotokan hoje. Não é um kata que nasceu do nada. Ele tem uma linhagem, uma história rica que atravessou mares e gerações. Cada movimento que executamos carrega o eco desses mestres de Okinawa e de suas raízes chinesas. Saber disso muda a forma como praticamos. Não estamos apenas repetindo uma sequência. Estamos participando de uma tradição secular. Estamos honrando a sabedoria daqueles que vieram antes de nós e que viram no Niseishi uma forma de ensinar lições que palavras não poderiam expressar. É um elo vivo com o passado do karatê. Quando falamos sobre a origem do Niseishi, um nome se destaca como uma figura central: Mestre Aragaki Seisho. Ele foi um mestre de Okinawa do século XIX, uma figura um tanto misteriosa, mas imensamente influente. Aragaki não fundou seu próprio estilo de karatê, mas foi um renomado especialista em Tode, o nome antigo para karatê, e Kobudo, que é a luta com armas. Ele era conhecido por seu estilo único, que misturava técnicas duras e suaves, e por ter viajado para a China para aprimorar suas habilidades. Acredita-se que ele tenha sido uma das principais fontes do kata Niseishi em Okinawa, trazendo-o ou refinando-o com base em seus estudos na China. O estilo de Aragaki era conhecido como Aragaki-ha e era caracterizado por movimentos circulares, posturas naturais e uma ênfase na fluidez. Ele não acreditava em posturas rígidas e forçadas. Em vez disso, seu karatê era dinâmico, adaptável e muito prático. Essas características são a essência do Nijushiro. Quando você vê os movimentos de torção do corpo, as transições suaves entre posturas altas e baixas, e o uso de mãos abertas para controlar e atacar, você está vendo a influência direta do pensamento de Mestre Aragaki. Ele ensinou que o combate real não é estático, é um fluxo constante, e seu karatê deveria refletir isso. Mestre Aragaki foi um pioneiro em muitos aspectos. Ele era um intérprete oficial para o reino Ryukyu, o que lhe deu acesso a dignitários chineses e artistas marciais visitantes. Essa posição permitiu-lhe absorver conhecimentos que outros mestres não tinham. Ele não apenas aprendeu as formas, mas também entendeu os princípios por trás delas. O Niseishi, sob sua tutela, tornou-se mais do que uma sequência de luta. Tornou-se um estudo sobre biomecânica, timing e estratégia. Ele ensinou katas como Sochin e Unsu, além de Niseishi, para alguns dos maiores nomes do karatê, incluindo o mestre de Gichin Funakoshi, Anko Itosu. Assim, embora Gichin Funakoshi seja acreditado por trazer o karatê para o Japão e criar o Shotokan, a semente do Nijushiro foi plantada por mestres como Aragaki Seisho. Ele foi o arquiteto silencioso, cuja genialidade e visão
moldaram o kata em sua forma mais antiga. Sem sua contribuição, o Nizeishi poderia ter se perdido na história ou se tornado algo completamente diferente. Entender o papel de Aragaki nos dá uma apreciação mais profunda pela sofisticação do kata. Ele nos lembra que o karatê foi construído sobre os ombros de gigantes, mestres que dedicaram suas vidas a refinar essa arte marcial e a transmitir sua sabedoria para as gerações futuras. Quando o mestre Gichin Funakoshi levou o karatê de Okinawa para o Japão no início do século XX, ele enfrentou um grande desafio: adaptar uma arte de luta regional para a cultura japonesa e torná-la um sistema de educação física e desenvolvimento do caráter, o Budo. Isso envolveu não apenas a sistematização das técnicas, mas também a renomeação de muitos katas para torná-los mais acessíveis e aceitáveis para o público japonês. O kata Nizeishi foi um dos que passaram por essa transformação. Funakoshi renomeou-o para Nijushiro, a tradução japonesa direta de 24 passos. Essa mudança foi mais do que apenas uma tradução. Foi um ato de integração cultural. Além da mudança de nome, mestre Funakoshi e seus alunos, especialmente seu filho Yoshitaka, fizeram modificações técnicas no kata para alinhá-lo com os princípios do Shotokan. O Shotokan enfatiza posturas mais longas e profundas, como Zenkutsu Dashi e Kokutsu Dachi, movimentos lineares e poderosos, e uma clara geração de força a partir do quadril. O Nizeishi original de Aragaki era mais circular e usava posturas mais altas e naturais. A versão Shotokan do Nijushiro, portanto, tornou-se uma fusão fascinante. Manteve a cadência rítmica e as técnicas de mãos abertas do original, mas as executou dentro da estrutura de posturas e dinâmica de poder do Shotokan. Essa adaptação resultou em um kata que é único no currículo do Shotokan. Ele se destaca dos outros. Enquanto a maioria dos katas Shotokan avançados são caracterizados por sua explosividade contínua, Nijushiro força o praticante a dominar a arte da quietude e da tensão controlada. Os movimentos lentos de puxar e empurrar não são fáceis. Eles exigem uma força muscular e uma concentração imensas. Mestre Funakoshi viu o valor educacional nisso. Ele entendeu que o verdadeiro domínio não está apenas na velocidade, mas na capacidade de controlar a energia, de contê-la e liberá-la no momento exato. Nijushiro tornou-se uma ferramenta de ensino perfeita para essa lição. Assim, o Nijushiro que praticamos hoje é um produto da visão de Funakoshi. Ele pegou uma joia de Okinawa e a lapidou para que brilhasse dentro do sistema Shotokan. Ele preservou sua essência misteriosa e fluida, mas a enquadrou em uma estrutura que reforçava os princípios fundamentais de seu estilo. Essa transformação não diminuiu o kata. Pelo contrário, deu-lhe uma nova dimensão. Tornou-se um teste para os praticantes de Shotokan, desafiando-os a ir além de sua zona de conforto de movimentos rápidos e fortes, e a explorar o lado mais suave, mais interno e, em muitos aspectos, mais difícil do karatê-do. Nijushiro é frequentemente descrito como uma dança de opostos, e essa é a melhor maneira de entender suas características técnicas. A primeira coisa que se destaca é a predominância de técnicas de mãos abertas, como Shuto-uki, Haishu-uki e Teisho. Diferente de muitos katas que dependem de punhos fechados, Nijushiro ensina o praticante a usar as mãos de maneiras mais versáteis para bloquear, desviar, agarrar, controlar e atacar pontos vitais. Isso exige, um condicionamento diferente dos dedos e pulsos, além de uma compreensão mais sutil de distância e ângulo. A mão aberta pode ser tanto uma ferramenta defensiva suave quanto uma arma cortante e penetrante, e o kata explora essa dualidade de forma brilhante. Outra característica marcante é a dramática alternância de ritmo. O kata não tem um fluxo constante. Ele se move em ondas, momentos de extrema lentidão e tensão,
seguidos por explosões repentinas de velocidade e força. Um bom exemplo é a sequência inicial, onde movimentos lentos de empurrar e puxar são executados com uma respiração profunda e controlada. Essa parte testa a força isométrica e a estabilidade do praticante. De repente, o ritmo muda para uma série de bloqueios e ataques rápidos. Dominar essa mudança de ritmo é um dos maiores desafios. É como dirigir um carro que exige que você alterne instantaneamente entre a primeira e a quinta marcha, sem perder o controle. O equilíbrio é um tema central em todo o kata. Niju Shiho testa o equilíbrio de maneiras incomuns. Existem várias sequências executadas sobre uma perna só, bem como transições complexas que exigem uma mudança de peso rápida e precisa. A famosa sequência de chutes laterais, o Yoku Geri, seguida por um giro e um bloqueio em uma postura baixa, é um teste de fogo para o equilíbrio dinâmico e a consciência corporal. Se o seu centro de gravidade não estiver perfeitamente controlado, você vai perder a estabilidade. O kata ensina que o equilíbrio não é apenas físico, é mental. Você precisa estar calmo e focado para manter seu corpo estável durante esses movimentos desafiadores. Finalmente, as transições no Niju Shiho são incrivelmente fluídas e complexas. Não se trata apenas de ir de uma postura para outra. Trata-se de como você chega lá. O kata usa muitos movimentos de torção do corpo, o Tai Sabaki, para gerar força e para se posicionar de forma vantajosa contra um oponente imaginário. As transições são tão importantes quanto as técnicas em si. Elas conectam os movimentos em uma cadeia contínua de energia, em vez de uma série de poses desconectadas. Aprender a fluir através dessas transições, mantendo a estabilidade e o poder, é o que separa uma execução medíocre de uma execução magistral do Niju Shiho. É a verdadeira dança dos opostos. Para um karateca avançado, aprender Niju Shiho pode ser uma experiência de humildade. A facilidade aparente do kata é, na verdade, sua maior armadilha. Como não possui saltos acrobáticos ou movimentos extremamente rápidos como o Unsu, um praticante pode pensar que será fácil de aprender. No entanto, a dificuldade não está no que você faz, mas em como você faz. A maestria do Niju Shiho reside nos detalhes sutis. O controle da respiração, a tensão muscular contínua, ou kimi, nos movimentos lentos e a transição perfeita entre o suave e o duro. Para um faixa preta acostumado a confiar na força bruta e na velocidade, Niju Shiho exige uma recalibração completa, forçando-o a desenvolver um tipo diferente de força, a força interior. O maior desafio para o praticante avançado é, sem dúvida, a paciência. Os movimentos lentos do kata devem ser executados com total controle e sem qualquer tremor. Isso exige uma força muscular profunda e uma concentração mental que pode ser exaustiva. É muito mais fácil executar um soco rápido do que um movimento lento e controlado que dura vários segundos. É aqui que muitos tropeçam. Eles apressam os movimentos ou não aplicam a atenção correta, e o kata perde todo o seu significado. A facilidade de não ter muitos movimentos complexos é uma ilusão, pois a complexidade foi transferida da coreografia para a qualidade da execução de cada técnica individual. Por outro lado, uma vez que o praticante começa a entender a lógica do kata, ele descobre uma nova facilidade, ou melhor dizendo, uma nova eficiência. Niju Shiho ensina a gerar força sem grande esforço aparente. Ele ensina a usar a estrutura corporal e a rotação do quadril de forma sutil para criar um poder surpreendente. Os movimentos que antes pareciam estranhos começam a fazer sentido em um contexto de aplicação prática, ou bunkai. O praticante descobre como as mãos abertas podem ser usadas para desarmar, controlar e atacar simultaneamente, e como as mudanças de ritmo podem quebrar o timing de um oponente. Essa descoberta é um momento de eureka para qualquer karateca. No final das contas, dominar Niju Shiho é menos sobre aperfeiçoar 24 movimentos, e mais sobre dominar duas coisas: tensão e relaxamento.
é o domínio do princípio de Chinkuchi de Okinawa, a capacidade de gerar e transferir energia explosiva através do corpo. O kata é um laboratório para praticar isso. Ele força você a alternar entre um estado de tensão total e relaxamento completo em uma fração de segundo. Para o karateka avançado, este é o verdadeiro teste. Não é sobre a forma física, mas sobre a conexão mente-corpo. É um desafio que nunca termina, pois sempre há um nível mais profundo de controle e compreensão a ser alcançado nos 24 passos. Nijushiro é um kata rico em simbolismo, e seu próprio nome, 24 passos, abre a porta para muitas interpretações filosóficas. O número 24 pode ser visto de várias maneiras. Alguns acreditam que ele se refere ao número de técnicas ou aplicações contidas no kata. Outros o conectam a conceitos da filosofia oriental, como as 24 horas do dia, simbolizando um ciclo completo de luz e escuridão, atividade e descanso. Essa interpretação se encaixa perfeitamente com a natureza do kata, que alterna entre movimentos rápidos, ou yang, e lentos, ou yin. Praticar Nijushiro, portanto, torna-se uma meditação em movimento sobre o equilíbrio das forças opostas que governam o universo e a nossa própria vida. O kata também pode ser interpretado como uma metáfora para a água. Sua fluidez, sua capacidade de se adaptar e sua alternância entre a calmaria e a fúria de uma onda lembram a famosa citação de Bruce Lee. Seja água, meu amigo. Nijushiro ensina o karateka a não ser rígido em seus pensamentos ou em seus movimentos. Ele o ensina a fluir ao redor dos obstáculos, a ceder quando necessário e a atacar com força avassaladora quando a oportunidade surge. O movimento inicial, que se assemelha a ondas subindo e descendo, estabelece esse tema desde o início. É uma lição filosófica poderosa. A verdadeira força não está na rigidez, mas na adaptabilidade. Outra camada de simbolismo está na jornada do praticante através do kata. Nijushiro não se move em uma linha reta. Ele avança, recua, vira e muda de direção constantemente. Isso pode ser visto como um reflexo da própria vida, que raramente segue um caminho reto e previsível. Haverá momentos em que precisaremos avançar com confiança, outros em que precisaremos recuar e reavaliar, e outros ainda em que precisaremos mudar completamente de direção. O kata nos ensina a navegar por essas mudanças com equilíbrio e compostura, sem perder nosso centro. Cada passo dos 24 é um passo em uma jornada cheia de incertezas, e a maestria do kata é a maestria de navegar por essa jornada. Por fim, o simbolismo mais profundo do Nijushiro pode ser o da autodescoberta. Os 24 segredos implícitos no nome podem não ser segredos de luta, mas segredos sobre nós mesmos. Cada movimento lento nos força a confrontar nossa impaciência. Cada teste de equilíbrio nos força a confrontar nossa instabilidade. Cada explosão de velocidade nos força a confrontar nossa hesitação. O kata funciona como um espelho, refletindo nossas fraquezas e nossos pontos fortes. Ao praticar Nijushiro repetidamente, não estamos apenas polindo uma técnica, estamos polindo nosso caráter, descobrindo os segredos de nossa própria mente e corpo. No cenário competitivo moderno do karatê, Nijushiro se tornou um kata favorito para muitos atletas de alto nível. Sua combinação única de elegância, poder controlado e complexidade técnica o torna visualmente impressionante quando executado corretamente. Os juízes em competições são treinados para procurar não apenas a precisão dos movimentos, mas também a demonstração de ritmo, equilíbrio e kime, ou foco. Nijushiro oferece aos competidores uma excelente plataforma para exibir todas essas qualidades. Uma boa performance de Nijushiro pode cativar a audiência e os juízes, mostrando um nível de maturidade e controle que katas puramente explosivos podem não revelar. A popularidade do Nijushiro em competições
também influenciou a maneira como o kata é treinado nas academias. Os atletas de hoje executam o kata com um nível de atletismo e precisão que realmente surpreendente. Eles exageram ligeiramente as pausas e a velocidade para criar um efeito mais dramático, o que é eficaz para a pontuação. No entanto, isso também traz um debate. A versão de competição do Nijo Shiho está se afastando de seu propósito marcial original. Enquanto a versão de competição é bonita e atlética, a versão tradicional, focada no bunkai, ou aplicação, e na sensação interna, pode ser um pouco diferente. É um equilíbrio que todo instrutor e atleta deve considerar. A influência do Nijo Shiho e seu ancestral Niseishi se estende por vários estilos de karatê. Embora a versão do Shotokan seja a mais conhecida, estilos como o Shito-ryu e o Ado-ryu têm suas próprias versões do Niseishi. Comparar essas versões é um estudo fascinante sobre como diferentes mestres interpretaram a mesma forma. A versão Shito-ryu, por exemplo, geralmente mantém mais do sabor chinês original, com movimentos mais circulares. A versão Ado-ryu é mais compacta e focada em desvios e controle do corpo. Essa diversidade mostra a riqueza do kata e sua capacidade de se adaptar a diferentes filosofias de luta, enriquecendo o mundo do karatê como um todo. Hoje, nas academias de Shotokan ao redor do mundo, Nijo Shiho ocupa um lugar de grande respeito. É geralmente ensinado a faixas pretas ou faixas marrons avançadas, marcando sua transição para um nível mais profundo de estudo do karatê. Aprender Nijo Shiho é visto como um rito de passagem. É o ponto em que o aluno é desafiado a olhar para dentro, a desenvolver o controle fino sobre seu corpo e mente. O kata não é apenas mais um requisito para o exame de faixa. É uma ferramenta para forjar um karateka mais completo, alguém que entende que o karatê é tanto uma arte interna quanto externa. Em última análise, Nijo Shiho transcende a técnica e se torna uma jornada de autoconhecimento. Cada um dos 24 passos é um passo para dentro de si mesmo. O kata começa em silêncio e quietude, pedindo que você esvazie sua mente de todo o ruído externo. Este é o primeiro passo para o autoconhecimento, encontrar a calma interior. No mundo agitado de hoje, essa habilidade de se centrar e se acalmar é talvez a lição mais valiosa que o karatê pode oferecer. Nijo Shiho não apenas sugere isso, ele exige isso. Sem essa calma inicial, os movimentos subsequentes perdem seu propósito e se tornam apenas uma ginástica vazia. À medida que você avança pelo kata, cada movimento se torna um espelho que reflete seu estado interior. Os movimentos lentos e tensos revelam sua paciência ou a falta dela. Você consegue manter a tensão sem tremer? Você consegue respirar profundamente e de forma constante sob pressão? As transições rápidas e explosivas revelam sua decisão e confiança. Você hesita antes de atacar? Você se compromete totalmente com o movimento? O kata não mente. Ele expõe suas inseguranças e suas hesitações de forma brutalmente honesta. Mas, ao fazer isso, ele também lhe dá a oportunidade de trabalhar nessas áreas e crescer. A relação entre mente e corpo é o cerne do Nijo Shiho. O kata ensina que eles não são duas entidades separadas, mas uma unidade interconectada. Quando sua mente está distraída, seu corpo fica instável. Quando seu corpo está tenso e desequilibrado, sua mente fica agitada. Nijo Shiho o força a sincronizar os dois. Você aprende a usar sua mente para guiar seu corpo com precisão e a usar a sensação do seu corpo para acalmar sua mente. É um ciclo de feedback constante. Dominar essa conexão é o que significa alcançar o equilíbrio, um estado de harmonia que se estende para muito além do dojo, influenciando como você lida com o estresse, os desafios e os relacionamentos em sua vida diária. Concluir o Nijo Shiho não é apenas terminar uma sequência, é completar um ciclo de introspecção, o retorno à posição de prontidão, ou Yoi,
No final, é um retorno a si mesmo, mas transformado pela jornada. Você não é a mesma pessoa que começou o kata. Você enfrentou seus limites, testou seu equilíbrio e acalmou sua mente. Compreender Nijushi-ho, portanto, é um marco na vida de qualquer karateka. É perceber que o objetivo do karatê não é derrotar os outros, mas conquistar a si mesmo. É um passo crucial para entender que o verdadeiro dojo está dentro de nós, e a prática do karatê-do é um caminho para a vida inteira de crescimento e autoconhecimento.